eu vejo o canal de denúncia como talvez um principal item de um programa de integridade, de um programa de compliance robusto dentro de uma organização. As legislações ela vem impulsionando as organizações e as empresas para melhorar esse ambiente de controle interno, de riscos e de integridade. Eu vejo, reforçando o que eu iniciei mencionando, a riqueza e a importância do canal de denúncia, né? Porque ele traz para a companhia essa obrigação de apurar e rodar esse fluxo e também ir robustecendo todo esse processo. Pode ser necessário trabalhar com escritórios independentes e escritórios forenses também, se há uma investigação mais robusta e de grande porte. Então, acho que são mecanismos de integridade e compliance que eles se encontram nesse processo, né? E eu acho que o canal de denúncia é isso também. Ele é a melhor ferramenta de um programa de integridade, se bem utilizado, né? Se mal utilizado, ele pode e irá gerar injustiças, né? Acho que esse é um primeiro cuidado que as empresas têm que ter. E aí acho que um ponto muito importante frisar, acho que na fala de todos aqui, acho que isso é inconteste, garantir o anonimato, isso é inegável. Mas se esse anonimato está servindo trazendo essa enxurrada até né, como você falou, pode gerar um prejuízo à companhia, um prejuízo aos colegas, pode ser um ex-empregado não satisfeito, porque a maioria dos canais de denúncia ele é aberto, né, ele é para o público interno e externo também efetuarem as denúncias. Então, acho que uma ferramenta importante é nesse fluxo que eu mencionei, que as empresas desenhem nos seus canais de denúncia, por exemplo, uma informação que ela vem incompleta, ter a possibilidade, garantindo o anonimato, sendo bem insistente nessa tecla, fazer uma pergunta complementar, para que ele explique melhor a denúncia dele, que ele traga mais elementos. As empresas não têm que ter vergonha de encarar esses problemas, né? A denúncia, quando surge, ela tem que ser tratada, é o dever. Um funcionário, quando tem uma situação irregular ou que fere o código de conduta da empresa ou fere uma normativa, ele tem também o dever de apontar isso, e o caminho correto e natural é o canal de denúncia. Então, acho que é óbvio que tem muito mito e até vergonha de se falar sobre essas coisas, mas elas têm que entrar num fluxo natural. Eu acho que essa discussão, essa oportunidade é riquíssima para a gente encarar cada vez com mais naturalidade e termos nos programas de integridade, nos manuais, nas normativas que já existem hoje no cenário nacional, esses caminhos, essas válvulas de saída para as empresas. Surgiu uma irregularidade ou alguma denúncia, apura, trata, pune, investiga e pune com toda a técnica, com toda a seriedade e com todos os procedimentos robustos. Os programas de compliance, de integridade, eles não são obrigatórios no Brasil. Não há no Brasil imputação de responsabilidade por uma quebra de regra de conformidade. Alguns setores mais regulados, sistema financeiro, por exemplo, você já tinha alguma regulamentação, algumas exigências de controles internos que poderiam gerar uma eventual sanção, mas não é obrigatório. E talvez o grande mérito na regulamentação da lei foi estimular a adesão, a implantação de programas de integridade por parte das empresas. Existe uma máxima, Lúcio, na doutrina de gestão de risco de controle, que nenhum sistema de controle pode custar mais do que o risco que ele pretende endereçar. Isso quer dizer o seguinte: dependendo do tamanho da minha empresa, do porte da minha empresa, dos riscos que eu tenho, eu vou configurar o meu programa de integridade e certamente vou configurar uma forma de capturar as denúncias de violação também específica para a minha necessidade, né? As boas práticas é que isso seja feito de forma independente, que seja protegida a identidade do denunciante quando ele não quer se revelar, e como você bem falou, mas não é só isso. O tratamento daquela denúncia é essencial. Por que é importante tratar a denúncia? Porque se é uma violação que pode trazer para a empresa algum tipo de responsabilização, pode startar uma investigação ambiental ou da CVM, da Receita Federal, pode representar uma lesão à administração pública e startar um processo de responsabilização no âmbito da Controladoria da União, dos Estados, ou ainda da CVM, do CAD, do Banco Central. Essa violação, se ela não for tratada pela empresa, em algum momento ela vai chegar aos escaninhos da administração pública. Na colaboração, a interação da empresa com os órgãos responsáveis,
Esse relatório de investigação, ele precisa ter fidedignidade. Daí a importância que tem a investigação independente ser conduzida por pessoas experientes. Se você não tiver experiência em investigação, tomar cuidado e respeitar o ambiente organizacional, você causa um trauma que pode demorar anos para que a empresa possa recuperar. Então, qual é a recomendação? Primeiro, a gente tem que ter clareza do que você está exatamente investigando. Qual é o escopo da tua investigação? Tem determinada alegação e você tem que se concentrar nela. Fazer um plano de trabalho adequado. Quais são os dados que eu preciso acessar? Que comunicações eu preciso capturar? E-mails, celular, arquivos de transações financeiras, contábeis. Quais são os relacionamentos que eu preciso identificar? Quem são as pessoas envolvidas, as pessoas jurídicas envolvidas, as pessoas físicas? Qual é o histórico dessas pessoas? Fazer uma entrevista com muito cuidado, sabendo que aquilo pode ser traumático para as pessoas e pode, eventualmente, trazer uma responsabilização para quem está fazendo, né? E, ao final, juntar todas essas peças com robustez, com documentos que possam comprovar o ilícito ou, eventualmente, descartar o ilícito. O canal de denúncias, ele é o coração de um programa de compliance. Em alguns países, né, o canal de denúncias é obrigatório. Por exemplo, nos Estados Unidos, empresas listadas em bolsa, o canal de denúncias é obrigatório. No Japão, é obrigatório. A confidencialidade é obrigatória. No Brasil não é, na maioria dos países não é. Existe um estudo, que também acho que é um estudo bem interessante de analisar, que é um estudo do IBA, né, International Bar Association, que foi feito junto com o Government Accountability Project, publicado agora em 2021. É um estudo pequeno, ele tem umas 80 páginas, mas ele compara as legislações de proteção ao denunciante ao redor do mundo. E ele traz conclusões bastante interessantes que eu acho que a gente pode incorporar aqui na nossa reflexão, né? Então, acho que a primeira coisa, esse estudo identifica 5 macro tendências, né, globais. A primeira delas é que somente 25% dos países no mundo têm legislações dedicadas à anticorrupção, ao canal de denúncias, né, e à proteção do denunciante. O Brasil não é uma delas, tá? Agora, recentemente, em 2019, a União Europeia publicou a Diretiva 1937, né, que vai entrar em vigor agora até dezembro, né, 31 de dezembro desse ano. Esse número de países vai aumentar um pouquinho, mas o fato é que é muito pouco, né? A segunda macro tendência que a gente conseguiu identificar é que existe pouco acesso à informação, né? Nós não sabemos como é que as denúncias são conduzidas, como é que é o resultado, qual é a consequência. Tem poucas decisões judiciais. Por quê? Porque a terceira tendência é que a maioria dos litígios que acontecem em torno de um denunciante, em torno de uma denúncia, de uma retaliação, eles acabam em acordo, né? E o acordo é privado. Acho que a quarta macro tendência que a gente identifica é que as leis e as políticas de canal de denúncia são subutilizadas. A maioria das pessoas não conhece, né? Não sabe quais são os direitos, não sabe como reportar. E aí isso implica aí uma educação maciça da comunidade que precisa acessar esse canal de denúncias e conhecer seus direitos. E eu acho que a quinta macro tendência é a criação de um sistema que vai, de alguma forma, incentivar as denúncias, né? Até com compensações financeiras. Isso a gente vê bastante nos Estados Unidos. Outra tendência que a gente identificou é que existe uma migração, né, de canais de denúncia de um hotline para um portal de internet, né? Uma migração global. Por quê? Porque eu acho que o portal da internet, ele, de uma certa forma, garante uma confidencialidade maior, né, e até permite a comunicação com o denunciante em bases confidenciais, que é uma coisa bastante importante hoje de qualquer canal de denúncia. Existem vários softwares abertos hoje, open source, né, que permitem às empresas criarem os seus próprios portais de denúncia. Existem aplicativos que também são gratuitos, desenvolvidos na África, por exemplo, que podem ser utilizados no mundo inteiro e que são gratuitos, né, para que as empresas possam criar o seu hotline, né, possam criar o seu canal de denúncias. Então, eu acho que minha percepção aqui é que todas essas melhores práticas, né, de alguma forma, elas já estão presentes, né, e elas apareceram na fala do Vicente, na própria fala do Valdir,
Mas acho que tem um bom caminho de melhoria aí para nós aprimorarmos os nossos canais de denúncia, torná-los o coração de um programa de integridade. A primeira forma de assegurar a efetividade do canal é fazer com que as pessoas conheçam o canal, né? Conheçam o canal e conheçam a forma de processamento e de funcionamento do canal. Ela precisa entender quais são os direitos dela como informante, como denunciante, né? E que riscos ela está correndo. Então, acho que tudo começa por educação, né? Tem uma prática interessante que é adotada em empresas americanas, que é a prática de storytelling, contar histórias, né? Então, as empresas americanas, elas contam histórias positivas sobre o canal para a sua comunidade, né? Obviamente, preservando anonimato, preservando confidencialidade, mas demonstrando na prática, né, situações verídicas, né, que foram bem-sucedidas através iniciadas com uma denúncia, através do processamento da denúncia e com as consequências que foram mais adequadas ali naquele momento. Acho que a primeira métrica para ver se o canal é eficiente é haverem denúncias, né? O canal que não é eficiente não tem denúncias, né? Os empregados não se sentem confortáveis para denunciar. Então, quanto maior o número de denúncias, mais eficiente, né, a primeira métrica de eficiência do canal. E aí eu vou trazer até um dado interessante aqui, que é o seguinte: na Europa, né, essa nova lei europeia, ela estabelece quase um SLA para o canal de denúncias, né? Então, uma vez que a empresa recebe a denúncia, ela tem 7 dias para dar um feedback para o informante, 7 dias. Né? Ela vai processar a denúncia, vai fazer a investigação e ela tem 2 ou 3 meses, dependendo da complexidade da investigação, de dar um resultado, né? Informar o denunciante, informar o informante do resultado da investigação e, eventualmente, encaminhar para as autoridades, né? Se for o caso. Então, eu acho que a empresa construir esse SLA interno do canal de denúncias e comunicar esse SLA interno do canal de denúncias para a sua comunidade também aumenta a eficiência do canal. As empresas não tenham medo de criar o seu canal de denúncia. Não tenham medo das denúncias. É melhor saber do que não saber.